Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você, com sua família. Somos todos bem-vindos aqui em nome do Senhor. Vamos começar a nossa segunda parte do estudo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E no vídeo anterior, recomendo que você o assista os anteriores, porque senão você não vai entender bem como deveria o que nós vamos começar hoje. Uma sequência, né? A Bíblia toda é uma sequência, né? Gênesis, o começo, Apocalipse, o fim. Então Deus usou da lógica, da escrita, né? O raciocínio para poder nos ensinar. Então eu recomendo isso. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus nos dirija, né, nesse estudo, me capacite a ensinar a palavra dele com fidelidade, para abençoar assim a todos nós. Em especial aqui um abraço, né, pelo grupo Guiados pelo Amor. Que Deus também os abençoe, os dirige, nos dê uma oportunidade aí de uma reunião para a gente tirar, né, as dúvidas que porventura tenha, com certeza tem, né? Perguntas, dúvidas, né? A respeito dessa série de estudos. E eu queria também te pedir um favor aí, um favor assim para o reino de Deus, né? Compartilhe esses vídeos, esse nosso canal. Né? Nós temos outros vídeos aí a respeito da Bíblia, né? Que nós estamos gravando. Peço que você ore por isso. E dê um like também e faça comentários, deixe suas perguntas, né? Para a gente poder divulgar a palavra de Deus, não o pregador da palavra, né? Mas a palavra de Deus. Então, nós estamos começando aí essa segunda parte de Romanos. Devemos dividir isso pelo menos em mais duas partes, até terminarmos o capítulo 8. Então, o capítulo 8, o tema central dele é o conflito entre o velho e o novo humano e a realização do propósito de Deus no cristão. Então, vamos lá, né? Como sempre, nós vamos trazer aí o resumo dos capítulos de 1 a 7. Aqui abaixo do slide você vê o nome do nosso canal aí, do Nada ao Novo, onde a gente está postando esses vídeos. Capítulo 1 de Romanos, então ele vai falar sobre a necessidade do evangelho da salvação devido à natureza pecadora humana, a nossa natureza, né? Deus é gracioso e nos enviou o evangelho, que a Bíblia toda é o evangelho de Deus. A mensagem do evangelho é que nós temos a salvação providenciada pelo próprio Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 2 de Romanos, o tema central aí, né, a lição central: toda a humanidade é condenável e indesculpável perante Deus. No capítulo 3, Deus é rejeitado por Israel, né, pela nação de Israel, por meio da qual, né, começando por Abraão, ele escolheu esse povo, essa nação, ele criou esse povo, revelou-se a ele, por meio dele, de Israel, enviou seus profetas para escreverem o Antigo Testamento e o Novo Testamento por meio dos apóstolos, né? Então Deus é rejeitado por Israel e pagãos, mas salva ambos apenas pela fé em Jesus. Conforme as palavras de Pedro em Atos 4:12, né? Debaixo do céu Deus não deu nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos, né? Uma referência a Jesus Cristo, que é um israelita, um judeu. O capítulo 4 trata da salvação humana, que nunca foi por obras, mas pela fé no Salvador de Deus, Jesus, o Messias, ou o Cristo. É muito evidente também lá em Hebreus 11, né? Se você já leu lá, você vai ver que quase todos os versículos, né, a partir praticamente do 4 lá, sempre vai ter aquele termo, pela fé, pela fé. Então, desde quando ele fala lá de Abel, né, ele fala pela fé. Sempre foi agradável a Deus, sempre foi pela fé no seu Messias, Jesus Cristo. Capítulo 5 trata dos efeitos, a causa e o modo da justificação ou salvação de Deus pela fé em Jesus. Como se pode ver isso na prática da vida cristã.
Capítulo 6, o cristão salvo pela fé em Jesus é libertado da escravidão ao pecado. Esses capítulos 5 a 8 estão entrelaçados aí, quando ele fala desses efeitos, causa e modo de justificação. Né? 5, principalmente, vai falar do modo. Né? E o 6, então, vai falar sobre o resultado, né? A libertação da escravidão ao pecado. Capítulo 7 vai esclarecer que, apesar de libertado do pecado, existe o conflito entre as naturezas adâmica e cristã no regenerado por Jesus Cristo. O capítulo 8, então, vai ser o fiel da balança aí, que o que ele vai dizer, né? Que apesar desses conflitos, dessa luta que o cristão tem, mesmo sendo libertado da escravidão ao pecado, e às vezes fracassar, ele tem uma mudança na sua natureza. Então, dos versículos de 1 a 8, que é esse tomo que a gente vai tratar agora, ele vai tratar essencialmente sobre esse tema aí, ó, evidências e contrastes do estar em Cristo e do estar na carne. Vamos começando dando uma recapitulação, né, nesses termos. Já vimos alguns termos, né, no vídeo anterior, na primeira parte de Romanos 8. Então, o estar em Cristo é o mesmo que o estar em Espírito. Estar em Cristo é o mesmo que o estar em Espírito. Além de ser um estado, né, onde se está, é também uma condição do ser, de quem se é, né? Do que alguém é, de sua identidade, de sua nova personalidade cristã. Então são sinônimos, né? Quando alguém está em Cristo, se está em Cristo, é porque ele foi regenerado pelo Espírito. Então nós vamos ver um pouco melhor sobre essa questão aí, né? Esse contraste de estar em Cristo e estar na carne, ou estar no Espírito e estar na carne. Continuando aí, não é? O cristão regenerado está em Cristo Jesus. O ser e o estar em Cristo é a nova condição de ser e viver. Ó. Ser e viver. Ser o que você é e viver, conforme a sua fé. Resultado da nova natureza criada pelo Espírito Santo no momento da conversão a Jesus. Então veja, vamos ler novamente aqui. Lembrando que Paulo, né, falei isso no vídeo passado, ele termina o capítulo 7 com um clamor, né, pedindo, né, clamando a Deus, né, o versículo 24 e 25, né, quem o livrará, né, do corpo, daquela carne, né, desses fracassos que ele sentia como cristão, né, Paulo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Né? Se referindo ao corpo que tem o pecado ainda, apesar de ele ser um cristão, de ter o Espírito Santo. Então, ele fala no versículo 25, dou graças a Deus por Jesus Cristo. Veja, por Jesus Cristo, que nos dá essa vitória, né? Depois nós vamos ver ainda no próprio capítulo 8, ele fala que nós somos mais do que vencedores. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, assim que eu, mesmo com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Não é uma contradição, é um paralelo que nós temos, que apesar de estar na carne, nós podemos servir a lei de Deus. Aí ele continua no capítulo 8, versículo 1. Portanto, essa conjunção aqui liga o que ele disse anteriormente. Portanto, agora, ou seja, nesse estado em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Isso aqui a gente vai tratar hoje, agora, né? Para os que estão em Cristo Jesus. Os que estão em Cristo, veja bem, os termos aqui são importantíssimos. Não sei se tem algum advogado nos assistindo, mas para teólogo, advogado, quem trabalha com as palavras, né? Pingo é letra, né? E de fato, no alfabeto hebraico e grego, né, pequenas letras são miúdas, né? Então vamos lá, né? Para os que estão em Cristo Jesus, não é para quem está indo à igreja, para quem está em alguma religião, é para quem está em Cristo Jesus. Cristo Jesus é uma pessoa, Cristo é o título messiânico, Messias Jesus. Cristo é o grego do hebraico Messias. Que não andam, agora ele descreve essas pessoas que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, em conformidade com a carne, mas em conformidade ou segundo o Espírito, que a gente viu aqui. Então é esse ser e estar em Cristo, é uma nova condição de ser e viver, resultado dessa nova natureza. Vamos ler em João capítulo 3, versículos 3, deixa eu aqui, João, Evangelho, capítulo 3, é importante nós lermos aqui todos esses versículos, porque aí entenderemos, né? João 3, versículo 3 e 5, aqui é uma conversa de Jesus Cristo que teve com um mestre da lei chamado Nicodemos. Ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio era como se fosse o Congresso, o poder legislativo de Israel. Fazia leis, e a lei principal era a lei de Deus, né? A Torá, a lei, principalmente o Pentateuco, né? A lei de Moisés, e que deveriam julgar, uma instância superior em que se julgava os transgressores em Israel. Ele fazia parte lá, Nicodemos, né? E ele vai procurar Jesus à noite, porque havia ali uma perseguição, uma declaração, né, do Congresso, vamos dizer lá, né, do Sinédrio, a respeito de quem cresce em Jesus, seria expulso, né? Perderia o seu CPF, por assim dizer, né? Esse homem chegou para Jesus e falou: olha, eu estou falando em minhas palavras, depois você lê lá em João 3, né? Ele estava reconhecendo que Jesus, ele teria que vir de Deus, porque o que ele fazia e o que ele falava tinha que ser de Deus. E aí, logo em seguida, Jesus fala assim para ele, né? Jesus respondeu e disse. Então Jesus está falando aqui com o mestre da lei de Israel, que se refere ao Pentateuco, a Bíblia do Antigo Testamento, que era um homem piedoso, ele obedecia à lei. E Jesus então vai dizer para esse homem: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então ele vai ser bem direto, ele fala: quem não nascer de novo. Então era como se ele estivesse falando aí para um pastor, para um padre, um religioso cristão. Então, apesar desse religioso, dessa pessoa, ser simpático a Jesus, como Nicodemos estava sendo, ele falou: oh, se não nascer de novo, não pode ver, veja só, ver o reino de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 5, ele vai acrescentar: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É o nascer de novo aqui, o resumo do nascer da carne e do Espírito. Então ele não pode nem ver nem entrar. Então o estado humano, a natureza humana, ela não tem solução em si mesma por causa do pecado. Nós não temos como nos livrar, nós mesmos não temos condições, capacidade de nos livrar do nosso pecado. Nós precisamos nascer de novo. Sem esse novo nascimento nem podemos ver o reino de Deus, nem as coisas do reino, muito menos Deus, né? Conhecer Deus, a palavra de Deus, e não podemos nem entrar. Então, isso aqui, olha, então é uma nova natureza que o Espírito Santo faz, nascer da carne e do Espírito, né? Ou da água e do Espírito. Aí nós temos 2 aos Coríntios, agora é o apóstolo Paulo que escreveu, João, foi escrito mais ou menos, né, esse evangelho mais ou menos no ano 100 da nossa era, né, depois de Cristo. E 2 Coríntios 5,17, Paulo já vai escrever essa carta. Ele era doutor da lei, e no início, quando ele era mais jovem, ele era perseguidor, inquiridor, né, dos cristãos. Ele mandava matar, participava, né, ele participou do assassinato do primeiro mártir cristão, que foi Estevão, né, ele foi cúmplice desse assassinato, e aí ele é convertido pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então a conversão dele é tão poderosa, assim, bonita, né, que ele produz muito fruto. Então nós temos o resultado disso, né, das cartas dele, essa que nós estamos lendo, Romanos, né, muito profunda na teologia. E ele escreve o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, veja só, em Cristo, que é uma pessoa, nova criatura é, ou seja, uma nova criação, nasceu de novo. Então é tão profundo essa regeneração
que é uma nova criação, é um novo nascimento. Por isso que ele fala. E até interessante que aquele termo usado por Jesus, né, no grego lá que João escreve, João 3, né, nascer de novo, anothem, significa também nascer do alto. Né, é um novo nascimento que o Espírito Santo produz. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, o ser é esse estar em Cristo, é essa nova regeneração aí cristã, que é mais, muito mais do que um simples batismo, um simples frequentar uma igreja, algo da relação do homem, né, da mulher, da criança que crê em Jesus com o próprio Deus, né? Então é importante que entendamos isso. Não é o estar em algum lugar físico, alguma religião, mas estar na pessoa de Cristo por meio do Espírito Santo. Essa é a ideia que Paulo escreve ali em Romano, lembrando que esse período aqui não existia igreja batista, assembleia presbiteriana, igreja católica, né? Sempre foi a igreja de Cristo. Era que ele escreve a igreja do Senhor que está em Roma, né? A igreja naquela época não existia nem prédio, né? Ela se reunia nas casas. Então vamos lá, né? Devido à sua nova posição e estado, o andar do cristão regenerado não é mais o mesmo que antes da sua conversão. Então, por causa dessa posição de estar em Cristo, de ser um cristão regenerado, não é mais ele não vai mais andar. Andar aqui é viver, agir como antes da sua conversão. Então, vamos continuar aí para entendermos isso, né? O que Paulo vai dizer. O novo viver do cristão regenerado passou a ser conforme a lei do Espírito, que é o Espírito Santo, e não mais conforme a lei do pecado. Então veja só o que Paulo vai dizer lá, ó. Depois quando ele dá graças a Deus por Jesus. Portanto, agora, né, como está em Cristo, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Algumas Bíblias não têm esse trecho aqui, mas temos cerca de 5.500 manuscritos do Novo Testamento, manuscritos gregos que a gente pode acessar pela internet. Fora pequenos retalhos, vamos dizer assim. Desses 5.500, 94% tem esse termo aqui, ó, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então aqui é uma referência àquilo que Paulo fala, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ele vai citar aqui, né, no contexto, recordando também que a Bíblia não foi escrita em versículos, tá bom? Ajuda-nos, é óbvio que ajuda, né? Porque imagina se a gente tivesse que acompanhar aqui, né, sem os versículos. Mais adiante, no próprio capítulo 8, ele fala que não só ela, que ele fala da criação, né, que sofre por causa do pecado do humano, né? E não só ela, mas nós mesmos, cristãos, aqui temos as primícias do Espírito. Primícias é um termo interessante, que é usado para as primeiras colheitas, né? Então a gente sabe dessas primícias lá conforme está lá em Atos capítulo 2, né, que a gente chama do batismo do Espírito. É a primeira evidência que a gente tem na Bíblia Sagrada sobre tantas pessoas que conforme a promessa de Jesus, né, de enviar o Espírito dele. Então aí ele fala da igreja que tem essas primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança fomos salvos, né? Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque esperança vem do verbo esperar, né? Então, se você vê alguma coisa, né, você não está esperando, porque a coisa está lá, né? Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência ou perseverança esperamos. Então, esse novo viver vai ser em conformidade com essa nova fé e com o Espírito Santo, né, de Deus que está em nós, esse gemido, né, aquele gemido que Paulo fala, miserável homem que eu sou, né, quem me livrará do corpo dessa morte? Então o cristão, ele é um inconformado. Paulo até vai usar um termo bem interessante aqui, olha só, no capítulo 12, versículo 1,
ele vai dizer o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A gente vai chegar lá ainda, né? Falta pouco. Mas ele está recordando aqui tudo o que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo, o novo nascimento, o perdão, né? Então ele faz um apelo: apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É a dedicação do ser cristão a Deus. Esse culto racional é isso, né? Que culto que Deus quer? Ele quer uma entrega, ele quer uma dedicação. E não sede conformados com este mundo. Inconformado aqui, não sede conformado. Nós não nos ajustarmos aos padrões do mundo, no sentido de coisas negativas e pecaminosas, né? Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós, né, a mente humana, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então o novo ver do cristão regenerado, ele passa a ser conforme a lei do Espírito e não mais conforme a lei do pecado, conforme o mundo aceita, né? Vamos ver ainda em 2 Coríntios, lembra que eu li sobre quem está em Cristo, uma nova criatura é? Aqui Paulo vai dizer, bem interessante, ele fala no versículo 14, 2 Coríntios 5, a partir do versículo 14, ele vai dizer assim, ó, porque o amor de Cristo nos constrange. Veja, é um amor constrangedor no sentido assim, não ser um constrangimento ruim, mas nós nos sentimos tão gratos a Deus que queremos retribuir servindo em amor a Deus por causa do perdão dos pecados. E é o Espírito de Deus é que vai fazer isso em nós, né? Então ele diz, né? Porque o amor de Cristo nos constrange, de Cristo, Jesus, né? Vem de Cristo, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então ele falando aqui dos cristãos que nasceram de novo, né? Tem esse contexto, né? E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui está em conformidade quando ele fala, né, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembra? O foco aqui de Romanos 8, de 1 a 8, é essa evidência e contraste do estar em Cristo e do estar na carne. Então ele fala, né, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles, por nós, né, morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. É bem interessante isso que Paulo fala, né? Então, quando você nasce de novo como cristão, você começa a olhar para as pessoas de modo diferente, mas não é mais da mesma maneira anterior. Então, o cristão verdadeiro ele vai começar a amar as pessoas por causa do amor de Deus, né? O Espírito de Deus, nós vimos isso em Romanos 5, derramou esse amor de Deus em nossos corações. Então, se odiávamos, nós não vamos mais odiar preconceitos, nós vamos amar as pessoas, buscar o bem, a salvação delas, né? Não conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. A maneira da gente se relacionar com Cristo muda. Então Cristo não é simplesmente aquele homem lá crucificado no colo da Virgem, né? Aquele homem que a gente chega na igreja, seja uma igreja de tradição protestante ou católica, ou seja o que for, ou pentecostal ou não, mas a nossa relação vai ser com Cristo. Cristo é Deus, o Deus vivo que eu quero viver, para o qual eu quero viver, ter comunhão, e nós vamos ver isso aí, né? Então esse viver é conforme a lei do Espírito Santo, mas não mais conforme a lei do pecado. Isso vai ser evidenciado nessa minha posição, estado, na minha maneira de andar. Não é a mesma coisa mais como era do passado. O andar, então, na lei do Espírito, diz respeito à mudança no caráter, não à mudança na personalidade. Então vamos supor que seja uma pessoa introvertida ou extrovertida, ela vai continuar sendo, né? Mas o que vai mudar é o caráter. É o caráter
que vai se tornar um caráter cristão, um caráter segundo Jesus Cristo, um caráter que o Espírito Santo vai começar a moldar. Não é uma coisa imediata, mas a imediata é a salvação. O processo, né, a gente chama de santificação, ele começa naquele instante, né? Com o Espírito de Deus, a maneira como a gente vai ver, especialmente as pessoas, né? Lembra dos dois principais mandamentos, né, que resumem os 10, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, no caso aí não ver mais Jesus como ele é, e o próximo como a si mesmo, né? Também o próximo nós já não veremos mais da maneira como víamos antes, né? Então, o andar na lei do Espírito diz respeito à mudança no caráter, não à mudança na personalidade, que inevitavelmente será evidente na obediência à lei de Deus, cujo autor é o Espírito Santo. A Bíblia ensina, né, em 2 Pedro 1:21, que o Espírito Santo é o autor da Sagrada Escritura. Só relembrando então o que nós vemos em Romanos 7,14, que fala desse andar segundo a lei do Espírito, né? 7,14 diz assim, ó, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. É o ser humano, Paulo, né? Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Agora ele fala como um regenerado. E depois dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado, porque ele ainda estava na carne, assim como nós todos ainda estamos, né? Estamos na carne. Continuando aí, o andar no Espírito refere-se ao novo caráter no cristão que o identifica com o caráter de Jesus, em quem o cristão está e com quem o cristão regenerado comunga, com quem ele tem comunhão. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E eu quero ler aqui para nós, olha só as palavras de Jesus Cristo, o que ele fala com os seus discípulos, conosco. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, ele diz assim, ó, quando vier o Consolador, que eu, Jesus fala, né, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, ou da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim, acerca de Jesus, né, confirmará que Jesus é Deus, e vós também testificareis, pois estiveste comigo desde o princípio. Então ele vai nos levar a, junto com Cristo, testificar de Cristo como Deus vivo, Salvador, e aquele com quem nós temos comunhão. O mesmo Espírito que batizou Jesus, batiza cristão. Esse novo andar cristão é o fruto do Espírito. Guarda bem essa palavra aí. E Paulo vai citá-la em Gálatas 15 e Jesus vai falar sobre isso também. Nós vamos ver em João 15. Esse novo caráter cristão é chamado como o fruto do Espírito. Não, veja, fruto, não frutos. Conhecido devido ao frutificar das 7 virtudes cristãs. Daqui a pouco a gente vai ler. Amor, alegria, paz. Esse amor aqui é o amor de Deus, um amor incondicional. Aquele amor de 1 Coríntios 13, o amor é sofredor, ele não é indecente, né? Amor, alegria, essa alegria que não significa sempre sorrir, mas é um estado de satisfação plena com Deus, apesar das dificuldades, das tribulações. Paz, né? Aquela paz que Paulo fala em Filipenses, né? A paz de Deus que excede todo entendimento, que mesmo diante da morte, né? Paulo vai escrever em 2 Timóteo 4, do fim da sua carreira, mas ele está em profunda paz. Longanimidade, é o contrário da pessoa que é pavio curto, né? Uma pessoa, se ela é pavio curto, ela vai, lembra que eu falei, né, da personalidade e do caráter, ela vai ter uma transformação nesse caráter. Ó, não vai ser uma pessoa precipitada, lembra de Pedro, né, violenta às vezes, mas vai ser benigna, bondosa, né? A palavra aqui é interessante, né? Uma pessoa benigna de ações e no falar também de bondades, né? Por favor, obrigado, que faz bem às pessoas. Fé é o contrário da incredulidade, da desconfiança, né? Fé em Deus. Mansidão não significa que é uma pessoa apática. Lembra que Jesus fala, eu sou manso
e humilde de coração. É uma pessoa que não é briguenta, beligerante e temperança. Uma pessoa que controla a si mesmo porque é controlada pelo Espírito de Deus, né? Então, são as 7 virtudes cristãs. Aliás, 9, perdão, né? Isso é um erro aqui, né? As 9 virtudes cristãs. Mansidão e temperança, em contraste com os inumeráveis atos pecaminosos da carne, como adultério, idolatria, brigas e práticas que danificam não só o corpo, né? O corpo, a alma, e podem levar o espírito para longe de Deus. Então, vamos ver aqui sobre essa questão do espírito. Nós lemos aqui João 15, né, anteriormente, 26, 27. Olha o que ele vai falar a partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Então ele coloca aqui como se ele fosse a videira, né, que dá a uva. Lembra que a uva só dá uva, mas o cacho dela dá várias uvas, né? Aqui nós vimos sobre 9, né, virtudes. Depois eu vou alterar aqui. Aliás, depois eu altero. Toda vara que é o galho, né? Toda vara em mim que não dá fruto, atira. Deus tira. E limpa todo aquele que dá fruto para que dê mais fruto, né? O galho da videira, às vezes, ele dá uma mancha. Vamos colocar com essa palavra aí, né? É como se fosse um fungo que precisa ser limpado. Limpando, ela volta a produzir fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Poder da palavra de Deus, né? Está em mim, está aqui, é permanecer então em mim. Continua em mim, em comunhão comigo, né? E eu em vós. Lembra? A vara, ela vive por causa da seiva, né? Da árvore. Permanecer em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo, né? O galho de si mesmo não pode dar fruto. Se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então, se você tira um galho, ele não morre rápido, né? Ele vai morrendo. Esse é o nosso estado, né? Por que o ser humano morre? Porque está separado de Deus, separado da vida de Deus, né? Aí ele diz: eu sou a videira e vós as varas, ou os galhos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, um cacho cheio de frutos. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara. Ele faz a analogia da vara que não dá fruto. E secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Porque ele está falando do juízo eterno, de alguém não estar nele, né? Se vós estiverdes em mim, é um condicional, e as minhas palavras estiverem em vós, lembra de eu andar, não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, a lei do Espírito, né? Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Palavra que é importante, pedir, não ordenar, né? Quem é aí tem muitas pessoas, né? Querem mandar em Deus, né? Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Lembra que é o fruto, né, do Espírito, é o caráter, que a vida de Cristo é brotando devido à nossa conversão. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, essa seiva seria como o Espírito de Deus em nós, né? Porque as obras da carne são manifestas quais são, né? Se a gente está separado de Cristo, a gente vai manifestar a obra da carne. Lembra da lei, do pecado e da morte? Chamado de obras da carne. Aí ele vai, ó, adultério, fornicação, ato sexual entre pessoas não casadas. Adultério é quando uma das pessoas ou as duas não são casadas e têm relações sexuais, né? Impureza, lascívia. Então, ele fala aqui de pecados de moralidade, né? Idolatria, feitiçaria. Aqui fala de pecados no sentido de religião, né? É interessante que a palavra feitiçaria vem de fármacos, né? Uso de droga. Inimizades, agora ele fala de pecados sociais, né? Contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, né? Glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo aqui, em outras palavras, desculpe,
ele vai qualificar o que Jesus fala, né, do fruto, muito fruto aqui, no sentido dessas 9 virtudes cristãs que ele vai dizer em seguida. Que ele vai falar, se não está no Espírito, você vai evidenciar todas essas obras. É óbvio que o cristão pode evidenciar tais obras. Lembra que não significa que o cristão seja perfeito, mas ele não vai viver nelas. Os que cometem tais coisas, né, que diz cristão e que vive sempre nelas, né? Nós temos exemplos de cristãos que adulteraram na própria Bíblia, né? Próprio Davi, Salomão, né? Agora, em contraste, ele coloca: o fruto do Espírito agora, o fruto do estar em Cristo. E por causa do Espírito de Deus, ele fala amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que nós já falamos, né? Contra estas coisas não há lei, né? Não existe lei contra isso, né? Talvez até alguém queira colocar, né? Mas não tem lei, porque tudo isso aí é um dom maravilhoso de estar em Cristo, então, que vai ser evidenciado nesse dia a dia, né? Então, vamos supor que alguém era adúltero, né? Adultério, a culpa, né, do pecado, a lembrança, os efeitos podem continuar, mas uma pessoa assim, ela vai mudar, ela vai pedir perdão, se der para pedir perdão, ou talvez ela seja perdoada, e assim vai, né? É a nova criação. O andar, então, na lei do Espírito é impossível a qualquer ser humano, devido à natureza humana contaminada e dominada pelo pecado. Então, daquela lista que nós lemos lá, ele falou coisas semelhantes. Então, são inúmeros, por isso que eu coloquei números, né? Então, nem todo mundo vai ter todos aqueles pecados, né? Tem pessoas que não nasceram de novo, mas que são maridos, esposas fiéis, pelo menos na atitude, né? Porque Jesus fala que se alguém olhar para outra pessoa com desejo no coração, se é casado, né, cobiçar, para Deus já no coração cometeu adultério. Sobre assassinato, ele fala que se alguém se irá contra uma pessoa sem motivo, cometeu assassinato no coração. Agora você vê, agora nós estamos nessa época aí de eleição, né? Gente, quanto discurso de ódio, né? De ambas as partes. Nem conhece, mas vomita ódio. Isso para Deus, cometeu assassinato, né? Para Deus. Então vamos lá de novo, né? O andar na lei do Espírito é impossível a qualquer ser humano, a parte de Deus, né? Devido à natureza humana contaminada e dominada pelo pecado. O único meio de o ser humano livrar-se da maldita lei do pecado e do seu miserável estado de ser, que Paulo fala, né? É por meio de Jesus. Então vamos lá de novo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, né, a carne que é o problema, não é a lei de Deus, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, a carne não que ele tinha pecado, mas essa nossa carne que tem pecado, né? Pelo pecado, por causa do pecado, condenou o pecado na própria carne, né? Então, o que Cristo faz? Ele vai morrer em nosso lugar. Então, vamos ver isso um pouco melhor. Jesus fez-se carne sem pecado ao nascer da Virgem Maria, a fim de morrer pelos pecadores e livrar todo pecador que confia nele do domínio da lei, do pecado e da morte. Eu vou citar aqui, né, o caso daquela mulher que foi pega em adultério, vocês já conhecem. Então, aquelas pessoas que a levaram ali para Jesus, né, primeiro que deixou o marido, que era o adúltero, né, e ela estava adulterando também, porque ela não era a esposa. Mas a lei de Deus dizia que ambos deveriam ser julgados. E eles só levam a mulher. E aí eles falam, a segunda lei tem que ser apedrejada. E aí Jesus fala, quem está sem pecado, não é sem pecar, sem pecado atira a primeira pedra. E ninguém vai atirar, veja só o poder, né, do juiz ali supremo. E aí eles jogam as pedras no chão e vão embora, um por um. E aí ela está lá sozinha. Ele fala, porque ninguém te condenou. Ela fala, ninguém, Senhor. Aí ele fala, nem eu te condeno. Ele poderia condenar sim. Ele é juiz, mas ele falou que veio para salvar e não para condenar.
Aí em João ele fala, vá e não peques mais. Justamente por quê? Porque alguns dias depois, Jesus vai morrer por essa mulher lá na cruz. Ele vai levar nele, no seu corpo, os pecados dessa mulher adúltera. Veja só Mateus capítulo 1, versículo 18 a 23, que é bem interessante, que o anjo vai conversar com José, porque imagina, Maria fala que está grávida, ele não estava acreditando que foi obra do Espírito de Deus, então ele planeja abandoná-la para que ele levasse a culpa, né? Então ele faz isso, e aí diz o seguinte: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus. Jesus é do hebraico, né? Josué, Yeshua. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o nome dele já era o próprio evangelho, né? E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo: eis que a virgem conceberá, uma citação de Isaías, e dará à luz um filho, e chamarão o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus estava ali, Cristo Jesus é Deus encarnado, que iria morrer pelo pecador e crer nele. Então por isso que ele teve que nascer da virgem. Porque porque se ele casasse, vamos supor que José casasse com Maria e gerasse uma outra pessoa, seria filho de José, do esperma de José. Jesus foi filho de Deus. João 1, Lucas 1 também vai dizer que o verbo se faz carne e que a Trindade participa da gestação, da geração do verbo no ventre de Maria. Né? Então, se fosse José, ele seria um outro pecador, né? Como nós. Continuando ali, então. Jesus Cristo recebeu em si todos os pecados e culpas de quem crê nele. E por isso clamou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Vocês conhecem essa referência, né? Ele foi desamparado pelo Pai e pelo Espírito. Desamparado, ele foi abandonado ali na cruz, separado dele. Lembra que lemos lá em Romanos 3, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus? Então Jesus não pecou. A certeza que nós temos e que a Bíblia nos dá é por causa da sua ressurreição e ascensão, porque Lázaro foi ressuscitado e morreu depois. Jesus ressuscitou e a Bíblia vai dizer que o Espírito, o Pai e o próprio Jesus ressuscita a si mesmo, e nesse corpo glorificado ele está hoje nos céus. Né? Mas naquele momento, quando ele brada isso, por que me desamparaste? Não era uma pergunta retórica, e era uma referência ao Salmo 22, escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo. Mas justamente porque não havia razão em Cristo de estar separado, porque ele nunca pecou, de estar separado de Deus. Mas naquele momento ele vai receber nele os pecados de quem crê nele. Então, João capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu o pecado, no sentido de que ele nunca experimentou, não sabe o que é isso, de ver ele sabe, o fez pecado por nós, feito pecado, não pecador, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Né? Vamos entender essa justiça aí. E 1 Pedro, né, Pedro vai também confirmar, né, essas palavras do apóstolo, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, lá na cruz, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Ele se coloca nos injustos, né? Mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, né, que o ressuscita. Jesus, ao receber em si os pecados dos que creem nele,
também morreu a morte no lugar desses cristãos, para assim possibilitar a libertação deles da lei, do pecado e da morte. Vou ler de novo aqui, ó. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, essa carne pecaminosa nossa, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque a carne que ele teve foi a mesma carne de Adão sem pecado. Aí Adão peca e macula a carne. Daí ele teve que nascer da Virgem. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ele condena o pecado na sua própria carne, porque ele nunca pecou. Ele vai receber os pecados dos que creem nele. Desculpe, já lemos aí, né? 2 Coríntios 5, 21. A justiça da lei cumprida no cristão. Então, eu vou ler aqui, ó, versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Lembra que ele vai repetir o que ele havia dito no versículo 1. Então, 2 Coríntios 5 também vai ler como nós vimos, né? Para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, justiça da lei se cumprisse em nós. Então, o que é essa justiça da lei cumprida no cristão? Diz respeito à sentença do juiz declarando absolvido, perdoado, quem dantes era condenável devido às suas transgressões, das quais era acusado e também era culpado. Não é 84A, né? 8.4, né? A primeira parte. Aqui, recordando o que a gente viu. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. E não há um justo, nem um sequer. Romanos capítulo 3 ainda, versículo 11. Ele diz, então, que diante de Deus todos nós somos condenáveis, né? Então, agora, em Cristo, nós recebemos essa absolvição, que a Bíblia chama de justificação. Por quê? Porque lá na cruz, ele recebeu a condenação. Atenção! O cristão é declarado absolvido não por ser inocente, mas porque Jesus, o único homem que jamais pecou, recebeu em si os pecados do crente, para assim conceder-lhe o perdão judicial, que é a declaração do Deus e juiz supremo de seu pleno perdão. Isso aí então vem de Deus, não é da igreja, da religião. A igreja, de estarmos na igreja adorando o Senhor, é resultado desse amor, dessa comunhão, de estar em Cristo, né, como os galhos, né, da videira. A evidência, então, do perdão judicial de Jesus Cristo revela-se na mudança do andar do justificado, que é absolvido. O perdoado por Deus pela fé em Jesus não mais anda na lei do pecado e da morte. Pelo contrário, após seu perdão, ele anda na lei do Espírito de vida, após o perdão. Romanos 8:4. Olha. Porque ele fala, né, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, e o Romanos 5. Porque os que são segundo a carne, quer dizer, aqueles que não foram regenerados ou ainda não foram perdoados, inclinam-se para as coisas da carne, aquela lista que nós lemos lá em Gálatas. Mas os que são segundo o Espírito, inclinam-se, né, para as coisas do Espírito. Então João 8 vai falar a respeito disso, né, do perdão lá. Outra evidência do perdão de Deus por Jesus Cristo é o livramento da morte. Outra evidência do perdão de Deus, além, né, desse andar na lei do Espírito de Deus, né, de vida, é o livramento da morte eterna e a concessão da vida eterna e da paz e amizade com Deus. Veja só, então, quando ele diz lá, não inclinam-se para as coisas da carne, mas para o Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Lembra que Paulo fala em Gálatas, né? Que pessoas que praticam tais coisas, né? Aquela lista lá começa com adultério, não herdarão o reino de Deus. Porque a inclinação da carne é inimizade, é morte, desculpa o versículo 6, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Vida eterna, né? E paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus,
pois não é sujeito à lei de Deus. Se alguém adultera, mente, mata, pratica fornicação e tudo isso aí, até a própria inveja, né, cobiça, que não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Andar na carne é impossível. Portanto, os que estão na carne, lembra que é o contrário do estar em Cristo, não podem agradar a Deus. Veja que ele coloca, não podem agradar a Deus. Lembra lá de Romanos 5? Vou ler aqui. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual, Cristo, né, temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então eu vou deixar aqui para você ler depois o exemplo de dois latrocidas, né? A gente fala às vezes ladrão, mas não eram simplesmente ladrões, né? Eram dois latrocidas, né? Porque eram assassinos que estavam crucificados com Jesus. Mateus capítulo 27, ele vai falar dos sacerdotes, dos soldados e do povo que blasfemava de Jesus e que esses dois também blasfemavam de Jesus. Mateus 27, versículos 38, 39, 41 e 44. Então ele fala de uma cena. Lucas vai escrever a sequência dessa cena, mostrando que um desses pecadores, ele vai se converter. Então ele começa blasfemando de Jesus e durante esse tempo que ele vai vendo as palavras de Jesus, as pessoas falando que ele é o Filho de Deus, possivelmente esse latrocida já tinha ouvido falar do Messias. Romano ele não era, nenhum dos dois, porque os romanos não poderiam ser crucificados, mas possivelmente eram dois judeus também. Então ambos sabiam quem era o Messias e um crê. Então nesse processo um deles vai dizer o seguinte, vou ler aqui, ó, um dos malfeitores, estou lendo Lucas 23, 39, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Então ele sabia. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Então veja, lembra que vimos lá Paulo falando, não vejo mais a Cristo da mesma maneira? Então ele via Cristo ali crucificado, morrendo, mas ele via Deus, estando na mesma condenação. Não, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça. Agora ele olha para si e para o outro e vê como culpado, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. Ele via Jesus então como não sendo culpado por nenhuma daquelas acusações. Agora só, ele vai dizer a Jesus, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres ou entrares no teu reino. Ele não tem nem coragem de pedir, me perdoa. Ele fala, lembra de mim. Naquele momento, gente, com toda a dor que Jesus tinha e passava, né? Tem um médico norte-americano que escreveu, acho que na década de 60, né? Como é que o corpo processava ali na cruz, né? Que ele tinha convulsões, não conseguia respirar devido ao próprio sangue. Mas ele encontrou força para falar o seguinte para esse homem: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele homem lá bastou crer nele. E o próprio Criador, Salvador e Juiz, né, do juízo final, que estava ali não para julgar, mas para salvar, deu a certeza que ele estaria com ele naquele mesmo dia no paraíso. No paraíso. Não que ele ia nascer de novo, não que ia acabar tudo, não que ia reencarnar ou que ia para purgatório. Ele falou, você vai estar comigo. Essa é a promessa, ele fala lá em João capítulo 14, né? Para onde eu estiver, estejais vós também. Então essa é a mesma certeza que Jesus dá e é o que Paulo está colocando aí, né? É o perdão, a absolvição que vem de Jesus, não é de um sacerdote, mas do próprio Deus, que aquele absolvido, perdoado, justificado, ouve no seu coração e tem essa certeza. Muito bem, nós vamos parar aqui, né? Romanos 8. Se Jesus permitir, daqui a 15 dias voltamos aí com o nosso estudo. Então que Deus abençoe você, abençoe sua família e nos dê graça para voltarmos nesse estudo.